Olá, graças e paz a todos. Nós estamos começando essa segunda aula do segundo módulo do TFM. Esse segundo módulo, o tema é Oração e Ministério de Intercessão. Na primeira aula, eu fiz uma apresentação introdutória sobre o conceito da oração de forma geral. Trabalhei alguns aspectos como os benefícios da oração. Falei de uma perspectiva científica, de como a ciência ela tem olhado para a oração e visto como sendo algo que pode ser usado num processo terapêutico de recuperação de pessoas com problemas emocionais, com problemas de depressão, entre outros problemas. Então nós começamos na aula passada vendo a oração de uma perspectiva psicobiofisiológica. Depois, ainda na aula passada, eu fiz uma apresentação da oração dentro das Escrituras. Então a gente pôde ver como a oração ela se apresenta na Bíblia. Então eu falei dos tipos de orações presentes na Bíblia. Eu listei cerca de 8 tipos de orações, né? Falei sobre oração de agradecimento, oração de adoração, oração de confissão, de intercessão, de petição, de súplica, de louvor e encerrei falando um pouco sobre oração em línguas. Nessa segunda aula, eu quero abordar um pouquinho a oração dentro do cristianismo, a oração dentro da tradição cristã, ok? Como nós vimos na aula passada, na segunda metade da aula passada para o final, nós olhamos para a oração nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, como ela se manifesta, como as pessoas oravam e os tipos de oração. Porém, a gente precisa entender que a tradição do cristianismo, o chamado cristianismo histórico, ou a fé cristã, que ela, quando eu falo de cristianismo, engloba todas as vertentes do cristianismo, essa tradição é uma tradição longa. Nós temos cerca de 2.000 anos de cristianismo e é uma tradição de oração que tem se expressado das mais variadas formas possíveis. Tanto nós aplicamos os modos ou os modelos de orações que estão presentes no texto da Bíblia, como também nós começamos a trabalhar outros aspectos da oração, outros temas da oração. Então a oração ela tem sido uma prática fundamental na vida cristã. E é através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Apresentamos os nossos pedidos, agradecimentos, confissões e louvores. A oração ela nos ajuda a fortalecer a nossa relação com Deus e a desenvolver a nossa espiritualidade. Então agora nós vamos ver dentro da tradição cristã alguns aspectos, algumas formas de oração que acrescentaram-se àquelas que já existem nas Escrituras. Então eu quero começar falando primeiramente da oração de Jesus. Eu posso dizer da oração que os discípulos pedem que Jesus os ensine. A oração de Jesus ela também ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. É a oração mais conhecida e a mais recitada pelos cristãos do mundo inteiro. Ela foi ensinada por Jesus aos seus discípulos como um modelo para a oração cristã. Então a oração do Pai Nosso, ela é uma oração de adoração, de confiança, de entrega, de arrependimento, de perdão e proteção. É uma oração que ela pode ser recitada em momentos de alegria ou tristeza e que nos ajuda a nos conectar com Deus de forma profunda e significativa. Só que mais do que isso, também a oração do Pai Nosso, ela carrega em si um conteúdo didático, ou seja, quando Jesus ele ensina os discípulos a orarem da forma como nós vemos registrados no Evangelho de Mateus, ali que nós temos o texto na íntegra, né? Você tem
uma síntese muito curtinha em Lucas, mas na verdade o texto que nós temos acesso, que é o mais integral, vamos dizer assim, o maior, está no Evangelho de Mateus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que ali não há apenas ensinando-nos a orar, não existe apenas a questão do ensinar a orar, mesmo sendo uma oração que está sendo ensinada. O que eu quero dizer com isso? É que por trás disso existem ensinos sobre a realidade do reino de Deus. Vamos dizer que a oração de Jesus ela codifica princípios da espiritualidade do reino de Deus, do que é a vida em comunidade. Era comum os mestres ensinarem os seus discípulos a orarem, era comum os mestres transmitirem um legado de oração para os seus discípulos. E a oração que nós comumente dentro da tradição chamamos de Pai Nosso é um modelo de oração como essa. Então eu queria fazer com vocês, lógico, eu não vou fazer uma análise muito extensa desse texto, até porque a gente tem outros tópicos a abordar na aula. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês nesse texto. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao 13, onde se encontra essa oração. Ok? Vou esperar você abrir a sua Bíblia aí. Enquanto isso, eu te situo onde está essa oração dentro do Evangelho de Mateus. Primeiramente, ela se dá num contexto maior, que é o contexto do Sermão do Monte. Ou seja, o Sermão do Monte, ele abrange o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Com isso, o que nós vamos perceber? Que ali, dentro do chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, nós temos a síntese de toda a religião de Jesus, vamos dizer assim, de tudo aquilo que nos mostra o que é o reino de Deus. Então é mais ou menos assim. Se você pensasse em Jesus como tendo uma religião, qual é a religião de Jesus? A religião de Jesus é o reino de Deus. E como é que eu vivo essa religião de Jesus, ou como eu vivo esse caminho de Jesus? Eu prefiro até mais do que utilizar a palavra religião, eu prefiro utilizar a palavra caminho. Como eu vivo o caminho de Jesus? Você quer viver o caminho de Jesus? Você quer entender o modo de se viver na sua jornada, na sua trilha com Jesus? Estude o Sermão da Montanha. Ele vai te dar todo o ensino ético, ou seja, todo o modo vivendes, todo o modo como você deve viver, todo o modo como você deve caminhar e praticar a vida de Cristo em você. E dentro do Sermão do Monte nós encontramos esse parágrafo que, na verdade, ele abrange praticamente o capítulo 6 inteiro, mas eu vou reduzi-lo a uma conversa de Jesus que ele começa lá no verso 1 dizendo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então você percebe que Jesus ele começa falando sobre espiritualidade, ele começa falando sobre piedade, sobre prática de vida, sobre como nós vivemos a nossa relação com Deus. Então ele começa primeiro tocando no primeiro ponto sobre o socorro que damos aos necessitados. Aqui na nossa versão é usada a palavra esmola. Porém, essa é uma prática no judaísmo conhecido como tzedaká. Tzedaká é quando você socorre pessoas necessitadas, quando você
ajuda uma pessoa. Então ele está falando sobre essa prática que é uma prática do judaísmo, que inclusive faz parte da lei, da Torá, é um mandamento divino sobre o socorro ao necessitado. Então ele está falando como se deve fazer, ele confronta os religiosos dos seus dias porque eles fazem isso de uma maneira que visam a serem reconhecidos e vistos pelos homens como pessoas piedosas. Então Jesus ele critica duramente essa prática. E ele fala, quando você der uma esmola, ou seja, quando você ajudar uma pessoa em necessidade, quando você fizer uma tzedaká, um ato de justiça, que a sua mão esquerda ignore o que faz a tua direita, ou seja, que você nem fique pensando sobre isso, sabe? Que você apenas cumpra o seu dever, faça isso e continue a sua vida. Para que isso seja algo que esteja diante de Deus, não diante dos homens. E aí ele vai dar continuidade, e ele vai falar exatamente sobre oração aqui, a partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E aí que ele fala sobre essa questão de orar, da prática, dos religiosos dos seus dias que oravam em pé nas sinagogas, exatamente como se eles expressassem uma aparência de profunda piedade, de profunda devoção a Deus. Ou seja, eles faziam atos externos para mostrarem o quão justos ou o quão santos ou quão homens de Deus, vamos dizer assim, eles eram. E na verdade Jesus ele fala que a oração ela está atrelada a um relacionamento de intimidade, está atrelada a um relacionamento de proximidade. Tem um livro nas Escrituras que é o Cântico dos Cânticos. Ele é um livro que nos fala profundamente sobre oração, mas as metáforas e a imagem desse livro falam sobre sexualidade. Quando você lê o Cântico dos Cânticos, você vai ver a grande parte das metáforas, das falas que são usadas dentro desse livro, são falas eróticas, são falas que falam da intimidade de um homem com uma mulher. Por quê? Porque a sexualidade é o ato mais íntimo que existe na dimensão humana enquanto pessoas físicas, vamos dizer assim, enquanto do aspecto biológico, do aspecto relacional. A sexualidade é o ato de maior intimidade entre duas pessoas. Por isso, nas Escrituras, a sexualidade é considerada algo sagrado. E aí ele usa o autor do Cantares, não é? Ou do Cântico dos Cânticos, ele se utiliza dessa imagem exatamente para nos jogar na perspectiva da oração, do relacionamento com Deus. Assim como a sexualidade é o ato de maior intimidade entre dois seres humanos, a oração ela é o ato de maior intimidade entre nós e Deus. É onde nós nos colocamos diante de Deus, onde nós nos apresentamos como realmente somos diante de Deus. E Ele se apresenta a nós, Ele se revela a nós. Todas as vezes que nós oramos, mesmo que você não tenha consciência disso, ainda que não seja nenhuma consciência intelectual, até mesmo espiritual, mas todas as vezes que oramos, Deus se apresenta a nós, Ele está diante de nós e nós diante dele. Nós estamos face a face com Ele. E isso foi nos dado acesso por meio da morte e da ressurreição de Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 18, 17 em diante, ele fala que Cristo abriu o caminho que nos dá acesso à sala do trono. E aí o autor dos Hebreus fala em Hebreus 10, 19, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, que era a sua própria carne, ou seja, que a morte de Jesus nos deu esse acesso ao Pai.
Então, nós oramos, nós estamos diante de Deus e Ele está diante de nós. E quando Jesus fala aqui de entrar no quarto, é exatamente para falar desse aspecto de intimidade, desse aspecto de individualidade, de pessoalidade que carrega a oração. Logicamente que aqui não estamos falando de uma regra que você deve orar apenas dentro de um quarto, que a sua oração ela só terá esse caráter de intimidade se for dentro de um quarto. Não. A palavra tameion aqui, a palavra grega tameion, pela qual é traduzido como quarto na nossa língua, ela pode também indicar a nossa interioridade, ou seja, que o orar é o entrar para dentro de nós, é um olhar para dentro do nosso próprio coração, para dentro da nossa própria vida. Ou seja, você pode estar ali num trem, num ônibus, você pode estar ali numa fila de banco e você pode estar orando. E, esse orar, ele não vai acontecer de uma forma onde você vai colocar a mão para cima, pronunciar palavras em alta voz, não. Mas você pode estar nesses ambientes, até mesmo numa sala de aula de repente, e você se voltar para dentro de você, e você buscar a Deus dentro de você, entendeu? Esse aspecto desse voltar-se para dentro, é isso que Jesus está dizendo. Entrar no quarto, fechar a porta e ficar diante do Pai. Ou seja, voltar-se para o lado de dentro, para o lugar secreto, o lugar onde só você e Deus se comunicam, se relacionam. E aí ele continua no verso 7 dizendo: E orando não useis de vãs petições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ele cita aqui os não-judeus, os gentios, por quê? Porque eram comuns nos rituais pagãos eles se utilizarem de palavras que, vamos dizer assim, eles consideravam palavras-chave, palavras específicas, palavras que eles acreditavam que tinham um poder mágico, vamos dizer assim. As religiões pagãs do Antigo Oriente, e até hoje, você vai ver que se utiliza de rituais de palavras específicas, e essas palavras elas são repetidas, enfatizadas, como que dizendo que aquelas palavras elas carregam um poder específico. E ele fala que os gentios, ao fazerem isso, primeiro, eles não têm noção do que eles estão fazendo, e isso soa apenas como palavras sem sentido, porque na verdade nós não podemos nos relacionar com Deus de uma forma ritualística. O que Jesus está condenando aqui, né? Não é nem condenando, mas ele está falando para não imitar aquele comportamento, porque na verdade não é a forma de se relacionar com Deus. Na verdade ele está corrigindo uma prática de espiritualidade. Ele está falando, olha, não faça como os gentios, não usei de vãs repetições, ou seja, não ore de uma forma ritualística, não faça da oração um rito, embora a gente tenha dentro da liturgia, do conceito de liturgia, dentro da tradição cristã, a oração como um rito, né? Um rito é uma expressão da alma, mas ele estava dizendo assim, não faça disso algo impessoal. Ele estava dizendo, esses que não conhecem a Deus, quando oram aos seus deuses, às suas divindades, aos espíritos em que eles acreditam, né? Porque ele está falando dos gentios, está falando, olha, essas pessoas elas oram sem saber para quem, elas pronunciam palavras que elas acreditam serem mágicas, terem algum poder de invocação, mas não há intimidade, não há proximidade. É esse o ponto que Jesus quer tratar. E aí você pode me perguntar, e como você pode acreditar que seja isso? Pelo fato da primeira fala, da primeira frase da oração de Jesus. Quando ele nos ensina a orar, ele fala, vocês devem orar assim, Pai Nosso. Em hebraico, Avinu, ok? Pai Nosso, Avinu, Nosso Pai. Ou seja, a relação, chamar Deus, o Eterno, chamar aquele
que o seu nome é impronunciável, aquele ao qual o seu nome é santo, ao qual ele é o mistério absoluto. Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. E a relação, então, ela deixa de ser uma relação formal, ritualística, para ser uma relação de intimidade, de proximidade, entendeu? O verso 8 ele fala: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que vocês peçam. Ele também, aqui, ele trata de uma segunda questão. A primeira, no verso 7, de não transformar a oração em algo impessoal, em algo sem sentido, em algo mecânico, em algo puramente ritualístico. E a segunda, de não se relacionar com Deus como se fosse uma relação de troca, uma relação de barganha, onde eu faço um sacrifício a Deus para que Ele me recompense com tal coisa, ou seja, eu tento comprar a bênção de Deus. Com isso você vai perceber muito do que se faz dentro da religião evangélica ainda hoje, dentro do cristianismo hoje, está fora daquilo que Jesus ensinou. Porque você vê sendo ensinado sobre barganhar com Deus. Se você fizer a campanha tal, se você fizer tais dias, se você for e aceitar tal desafio financeiro e vir à frente, ofertando 1.000, 10, 15 mil reais, entendeu? Tudo isso é uma forma de baalismo. Baalismo era a religião dos cananeus, né? Eles adoravam a Baal. Então, o culto a Baal era um culto predominante na cultura cananeia. Então, a religião era chamada de baalismo. O que nós vemos hoje muitas vezes é um baalismo evangélico, onde nós fazemos trocas e barganhas com Deus. E é exatamente sobre isso que Jesus ele faz a crítica aqui, que não é o modo como se relaciona com Deus. E aí no verso 9 ele diz: portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí ele faz dois adendos, um adendo na verdade no final. O verso 14 e 15 que ele fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então você percebe aqui que ele faz essa nota falando exatamente sobre relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamentos com o próximo. Então, qual é a maneira que nós nos relacionamos com Deus? Não é de maneira impessoal, não é de maneira fria, não é de maneira comercial, não é numa relação de troca, mas numa relação de intimidade, numa relação de filiação. Vocês orarão assim: Pai Nosso. Então ele ensina a nos chamar a Deus de Pai. Porém, você vai ver que mesmo chamando a Deus de Pai, dentro dessa perspectiva da intimidade, mas também somos remetidos à grandeza da santidade e da majestade de Deus, porque ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele nos mostra que a nossa relação com Deus ela deve ser uma relação de intimidade, de proximidade, de saber que nós estamos conectados a Ele, que nós existimos nele, nele nos movemos. Como disse o apóstolo Paulo
em Atos 17, quando ele estava ali na cidade de Atenas, na Grécia, para aqueles gregos, não só saber que estamos nele, mas saber que nós temos uma relação de filiação, que nós estamos conectados, que a vida que nós temos provém dele e que nós vivemos nele e que nós temos acesso a ele, temos acesso a poder falar, a ouvir, a expor a nossa necessidade, a nossa vida. É uma relação de intimidade, de profundo amor, de profunda afeição. Mas ao mesmo tempo, esse é o Deus que está nos céus, que é soberano, que é o Senhor, que reina sobre tudo e sobre todos, que governa todas as coisas e cujo seu nome é Santo, Santo, Santo. Ao mesmo tempo, nessa primeira sentença, entendemos que a oração ela deve nos levar a uma profunda intimidade, mas ela deve nos levar também a uma profunda reverência. O nosso olhar para Deus e o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de profunda intimidade, mas ao mesmo tempo é um relacionamento de profunda reverência, de profundo temor. Porque quando ele fala o teu nome seja santificado, isso nos remete ao texto de Isaías, onde os seres celestiais, onde Isaías tem uma visão do trono de Deus, e há seres celestiais ali que estão em volta do trono, que a função deles é adorar aquele que está sentado no trono, mas eles não são capazes de olhar para o alto, de descobrirem o seu rosto. Eles adoram ao Eterno com os seus rostos, com os seus corpos cobertos, ou seja, que há um profundo temor, uma profunda reverência, e eles cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então eu posso dizer que existem dois conceitos teológicos aqui por trás, que é a imanência de Deus. Imanência fala de Deus, de um Deus relacional, de um Deus que nós podemos falar, podemos ouvir, podemos conviver, podemos compartilhar um do outro. Mas ao mesmo tempo nos remete à experiência de um Deus transcendente, de um Deus que é o totalmente o outro, de um Deus que está para além da realidade de todas as coisas. Por isso eu disse que a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração, ela é um ensino sobre a realidade de quem Deus é, de quem nós somos e da nossa missão. Entendeu? Em segundo lugar, ele fala o quê? Venha o teu reino. O conceito de reino de Deus é um dos conceitos centrais, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A temática do reino de Deus é uma temática que predomina toda a história da salvação nas Escrituras Sagradas. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquele momento na história onde o Senhor governará todas as coisas por meio do seu ungido. É isso que diz a literatura profética do Antigo Testamento. E esse o anúncio de Jesus e esse é o anúncio dos apóstolos, que um dia todas as coisas estarão submetidas ao governo de Deus. Nós vivemos em um mundo que está distante da realidade de quem Deus é, um mundo que se afastou de Deus, um mundo onde a vontade de Deus ela não é realizada, ok? E nesse mundo onde a vontade de Deus não é realizada, esse mundo ele se torna um mundo hostil a Deus. E Deus está trabalhando para que este mundo retorne a ser submisso a Ele. Ou seja, Ele possa ter o controle de todas as coisas, ser Senhor sobre todas as coisas. É aquilo que Paulo diz no cântico, no texto ali de Filipenses capítulo 2, né? Que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia será o dia onde o seu reino estará implantado, ou seja, que os anseios dos filhos de Deus, os anseios daquele que reconhece a Deus como Pai, é que um dia a sua vontade, o seu reino se estabeleça e que a sociedade ela se torne uma sociedade justa,
uma sociedade perfeita, uma sociedade transformada dentro dessa nova realidade de Deus. E aí, por que ele fala, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu? Exatamente porque essa é a perspectiva do reino. Quando o reino ele se manifesta, a vontade de Deus é feita. Logicamente que o reino é uma esperança que nós chamamos de esperança escatológica, uma esperança que aponta para o futuro. Mas esse reino de Deus, ele foi inaugurado em Jesus. Quando Jesus ele falou, o reino de Deus está entre vós, está no meio de vós. Muitos comentaristas dizem que esta fala de Jesus se refere a ele. Quando Jesus entra na história humana, o reino de Deus é inaugurado, essa era escatológica é inaugurada. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando de escatologia e acho que escatologia aponta para o fim dos tempos. Não, o fim dos tempos começou na encarnação. A era escatológica, ela se inicia com o aparecimento de Cristo. Quando Jesus inicia, quando Jesus aparece dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, antes dele João Batista anunciando, proclamando essa mensagem, é dizendo o quê? Agora, o tempo do fim chegou. Então, há 2000 anos nós estamos no tempo do fim, mas nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no momento onde o reino de Deus se manifestou. E o que Jesus fala? Que o reino de Deus, nas suas parábolas, nas suas inúmeras parábolas que ele fala sobre o reino, ele fala o quê? Que esse reino é como uma semente. Uma semente que o homem lançou em terra e foi dormir, e quando acordou ela já havia crescido e se expandido. Então o reino de Deus ele está se movendo entre nós, ele está acontecendo. Tudo o que está acontecendo no mundo, todos os movimentos de Deus, são movimentos para que o seu reino se manifeste de forma definitiva na história. E onde o reino de Deus se manifesta, a vontade de Deus é feita. Onde a vontade de Deus é feita, o reino de Deus se manifesta. Entendeu? Então, se eu resolvo nesse momento aqui, onde eu estou, eu resolvo obedecer a Deus, eu resolvo aclamar a Deus e reconheço como Pai, eu reconheço no Filho o Messias, o Senhor, o Salvador, o ungido de Deus, aquele que é o cumprimento da palavra profética do Antigo Testamento, da Torá. Se eu reconheço tudo isso e eu passo a viver a minha vida nos moldes de Jesus, a partir do ensino de Jesus, o reino de Deus se manifestou aqui. Por quê? Porque eu passei a obedecer à vontade de Deus. Eu permiti que a vontade dele se tornasse real e se manifestasse na minha vida. Aonde há alguém que se submete ao senhorio de Deus, onde há alguém que passa a viver essa justiça, essa vida com padrões de acordo com o Evangelho de Jesus, ali o reino de Deus está se manifestando. Ainda que de forma micro. Mas o micro em cada vida, daqui a pouco irá manifestar o macro. Então é disso que ele está falando aqui no verso 10. E aí ele fala do pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí você vai perceber uma coisa muito interessante, que ele começa falando sobre o nosso olhar para Deus, sobre o reino de Deus. Todo o nosso olhar ele está na nossa relação com Deus nessas duas primeiras sentenças. Na terceira ele passa para a questão do pão, a questão da nossa sobrevivência. Ou seja, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que Deus, que nós nos relacionamos com Deus, que nós precisamos almejar o reino de Deus, que o nosso anseio, o anseio do nosso coração é para que o reino de Deus se manifeste. Mas ao mesmo tempo que nós estamos atrelados com a realidade do reino, também Deus está preocupado, entre aspas, porque Deus não se preocupa, mas está na agenda de Deus cuidar das nossas necessidades físicas, cuidar das nossas necessidades pessoais. O pão nosso dá-nos hoje. O que é o pão? É todo o suprimento que eu preciso. Desde o pão físico, desde o pão que é o meu alimento, o pão que é a minha vestimenta, o pão que é a minha moradia,
mas o pão que supre as minhas necessidades emocionais, o pão que é o afeto, o pão que é o suprimento das minhas carências, o pão que é esse amor sem medida que abarca tudo aquilo que me supre, tudo aquilo que me coloca em estado de prosperidade ou de bem-estar, está atrelado ao pão. O pão é a dádiva da terra, mas o pão, na verdade, ele é a manifestação da graça de Deus. A terra nos dá o pão, né? Este mundo material nos dá o nosso suprimento material, mas na verdade, quem nos dá o verdadeiro pão, como disse Jesus no Evangelho de João, é o Pai. E essa experiência de ser suprido por Deus, de saber que Deus supre todas as coisas, faz com que a gente se coloque no nosso lugar e nós coloquemos Deus no lugar que Ele merece, o lugar de honra. Nós sabemos que eu posso trabalhar, que eu tenho que me esforçar, mas que todo sofrimento, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. E aí, das necessidades físicas, passamos para as necessidades emocionais. O verso 2 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele atrela esse assim, ele explica no verso 14 e 15 que eu recebo o perdão de Deus à medida que eu perdoo pessoas. Melhor dizendo, eu me aproprio do perdão de Deus à medida que eu perdoo pessoas. O perdão de Deus ele está estendido a todos. E na cruz, esse perdão vai ao encontro de todos. Porém, eu só me aproprio, eu só passo a vivenciá-lo, experimentá-lo na minha vida quando eu perdoo. Eu perdoo e eu recebo e me aproprio desse perdão. Esse perdão, ele traz o que? Cura para o meu coração. Esse perdão de Deus, ele traz o que? Ele traz alívio para as cargas da minha vida. A ideia é que eu vou me sentir bem, eu vou me conectar com Deus, eu vou receber da vida de Deus à medida que eu vou me desatando de todas as coisas que me embaraçam na minha vida, de todas as coisas que se tornam pesos, de todas as coisas que se tornam fardos. Se eu não abrir mão destas coisas, eu não posso experimentar a vida de Deus. Então eu vou me desfazendo do que é bagagem desnecessária, e o perdão ele está atrelado a isso. Quando eu perdoo o outro, eu me livro de todos os sentimentos, amarguras, de toda a bagagem desnecessária e permito que esse perdão de Deus, que se manifesta em amor, em bondade, em misericórdia, em paz no meu coração e na minha mente, invadam a minha vida e se tornem uma proposta libertadora. Então, nós perdoamos, nós damos e nós recebemos. Nós recebemos e doamos. E aí, já que o primeiro aspecto da oração do Pai Nosso está atrelado à nossa relação com Deus, o segundo aspecto, as nossas necessidades pessoais, o terceiro, as nossas emoções e os nossos relacionamentos, o quarto está atrelado ao mundo, à sociedade em que vivemos e ao conflito que nós estamos envolvidos. O verso 3 diz: não nos deixes cair em tentação. Ou seja, não permita que as ciladas, que as armadilhas da vida, elas nos envolvam, que nós não sejamos enlaçados pelas seduções. E onde as seduções, onde as tentações acontecem? No mundo, na vida. As tentações elas estão atreladas à nossa própria carne, mas elas estão atreladas aos objetos de sedução que existem no mundo. E aí ele fala: livra-nos do mal. Aqui a palavra do mal seria mais coerente no texto grego dizer do maligno. Não é do mal no sentido de um mal externo, de um mal impessoal. Não, aqui o mal ele é personificado.
é personificado como agentes da maldade, me livre do maligno. E esse maligno, ele pode estar se referindo a pessoas, as pessoas que arquitetam e projetam o mal, ou pode estar referindo-se do maligno no sentido de ações espirituais, de forças espirituais da maldade. Mas aqui não é uma força impessoal, não é um mal impessoal, ele é um mal pessoal, é o maligno. Independente se esse maligno ele é um maligno humano ou um maligno de uma perspectiva espiritual. Livra-nos do maligno. Por quê? Porque o mundo é teu, Senhor. Porque teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória. Ou seja, a oração do Pai Nosso, ela começa nos ensinando sobre encontrarmos ou nos relacionarmos com Deus como um Pai, mas ela se encerra fazendo com que a gente reconheça toda a grandeza, toda a majestade, toda a santidade, todo o poder de Deus e todo o domínio de Deus sobre todas as coisas. Amém? Então isso aqui é a oração do Pai Nosso. Você vê que é muito mais do que uma oração. Ela tem uma proposta didática e ela não foi dada, transmitida apenas como um legado, como um legado de oração, como essa é uma oração que vocês têm que repetir, vocês têm que ficar pronunciando isso aí. Senão, se a gente fizer isso, nós vamos cair no erro dos gentios, nós vamos transformar isso em algo ritualístico. Não, o Pai Nosso ele nos foi dado como um texto de como nos relacionarmos com Deus, de como orarmos a Deus, de como nos colocarmos diante de Deus. Ou seja, nós nos relacionamos com Deus como Pai. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho como necessidades, eu apresento a Deus. Que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, que eu tenho acesso a Ele, que eu posso estar, que eu estou diante dele, Ele está diante de mim. Que o relacionamento com Deus passa pelo temor e pelo tremor de entendermos que nós estamos diante daquele que é totalmente o outro, que nós, quando oramos, nós entramos numa outra realidade, porque o Pai é nosso, mas Ele está nos céus. Quando eu acesso, eu entro nessa realidade dos céus, eu entro nessa outra realidade que é totalmente desconhecida para mim. Então, nos ensina que orar está atrelado com imanência, com transcendência, com intimidade, mas com temor, com reverência, com tremor. Que a oração ela passa pelo cuidado de Deus pelas nossas necessidades físicas, pessoais. Que a oração ela deve nos levar a tratar com a nossa interioridade do ponto de vista de lidarmos com as nossas tentações, mas também com a nossa interioridade de lidarmos do ponto de vista com as nossas dores, com as nossas amarguras. Que a oração ela passa pela perspectiva de que isso precisa me transformar no meu relacionamento com o próximo. E se você perceber, tudo no Pai Nosso é coletivo. O Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas. Ou seja, que a oração do Pai Nosso não visa a nossa individualidade, mas visa a coletividade, ou seja, ela deve nos levar a uma prática comunitária, a um relacionamento com Deus, a um relacionamento comigo e a um relacionamento com o próximo. Ou seja, que o Pai não é exclusividade minha, o Pai também é do outro. Se o Pai é do outro, eu preciso me relacionar com o outro como sendo filho. Que o pão não é só meu, mas o pão também é do outro. Que eu também preciso ter os gestos de solidariedade, de justiça, como ele cita até no contexto anterior, de socorrer a necessidade dos outros. Que as dívidas não são minhas, as dívidas são dos outros. Também os outros têm dívida, eu tenho dívida e os outros têm dívida. E assim como o Pai perdoa as minhas dívidas, eu preciso perdoar a dos outros. Assim como o Pai ele é benevolente para com as minhas falhas, Ele é misericordioso para com as minhas falhas, eu devo ser também misericordioso em relação às falhas dos outros. O Pai Nosso é uma oração que nos ensina a tratar com a realidade do conflito, do mundo, de que estamos num mundo hostil e que diante do mundo hostil nós precisamos buscar em Deus
nos guardar do mal, nos guardar das nossas próprias atitudes que possam refletir o mal, mas que também nós precisamos buscar a Deus como refúgio, como fortaleza diante dos perseguidores, diante das adversidades, diante daqueles que vêm como agentes da maldade sobre as nossas vidas. Então você pode ver que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração integral. Ela é uma oração, mas ela é uma transmissão de uma espiritualidade, ela é a transmissão de um legado espiritual, ela é a transmissão de como nós devemos orar, de como nós devemos viver, entendeu? Isso era uma forma muito comum que os rabinos faziam. Eles sintetizavam todo um pensamento em sentenças de oração, transformando em oração. Então aí você me pergunta, então eu não devo orar o Pai Nosso? Deve. Você pode, mas não faça disso um ritual. Ele não estava dando um ritual, ele estava dando aquele código que quando aquelas pessoas pronunciavam Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém? Quando alguém ora isso, precisa se abrir todas essas realidades que eu falei na cabeça dela. Ela ora isso para lembrar de todas essas outras realidades, tudo que está por trás. Então, isso aqui era uma prática muito comum dos mestres judeus. Até hoje os rabinos fazem isso, codificam o ensino. Ele carrega categorias muito profundas em sentenças muito curtas, ok? Então, essa é uma das orações mais praticadas no cristianismo, a oração que Jesus nos ensinou. Mas ela não deve ser apenas ser transformada numa liturgia. Não, ela precisa ser orada, mas a partir do momento que você a ora, você conecta esses elementos. Na verdade, ela é um caminho para a vida cristã, para a vida de piedade, para ser parecido com Jesus, para ter um relacionamento com o Pai, como Jesus desfrutava desse relacionamento em sua vida terrena, entendeu? Então é isso. O segundo ponto que nós vamos dizer aqui, das orações em nome de Jesus, né? A oração em nome de Jesus também é uma outra forma importante de oração cristã. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós reconhecemos que Ele é o nosso intercessor e mediador diante de Deus. É através do nome de Jesus que temos acesso ao Pai e podemos apresentar os nossos pedidos também a Ele. Então é importante lembrar que orar em nome de Jesus não é também uma fórmula mágica, não é você decorar uma fórmula, não é você fazer isso e ficar usando de vã repetição. Orar em nome de Jesus é uma atitude de submissão, de reconhecimento. Quando Pedro ele cura um paralítico em Atos 3, logo nos primeiros versos de Atos 3, o paralítico na porta do templo, o texto diz que Pedro e João eles estão indo orar e havia um homem pedindo esmolas na porta do templo e esse homem ele era aleijado. E aí o que Pedro faz? Pedro olha para aquele homem que está lhe pedindo a esmola e ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aí ele levantou e andou. E aí, quando as pessoas começam a levantar todo um burburinho achando que Pedro havia curado, ele fala: olha, esse homem ele foi curado em o nome de Jesus. Mas ele não está dizendo, esse homem foi curado porque eu usei o nome de Jesus como uma fórmula mágica. Não, ele está dizendo, esse homem foi curado pelo poder, pela ação de Jesus. Não fui eu que curei ele, foi Jesus que curou ele. Jesus curou ele por meu intermédio, porque eu sou um discípulo, porque ele me enviou para anunciar Jesus. E o que Pedro faz? Logicamente, ele usa esse gancho da cura do homem para pregar, para anunciar Jesus. Está entendendo? Então, você vai ver lá na metade de Atos, agora eu não vou me lembrar de qual era o capítulo,
mas onde alguns homens tentam fazer um exorcismo de um homem endemoniado usando o nome de Jesus, como se fosse um ritual mágico. Ó, pelo nome de Jesus sai, pelo nome de Jesus sai. E aí os demônios viram, eles ainda falavam, pelo nome de Jesus a quem Paulo expulsa, sai. E o que diz o texto? Os demônios dizem, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês? Quem vocês são? E deu uma surra neles. Então, não é a oração em nome de Jesus, ela indica que todas as coisas, elas são feitas pelo Filho, que o Pai realiza por meio do Filho. Se você ler o Evangelho de João, Jesus disse, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Em meu nome, por quê? Porque eu me tornei, o que Jesus está dizendo ali em meu nome? Porque Ele vai se tornar um mediador. Ele é aquele que nos dá acesso ao Pai. Aí você vai perguntar, então eu não posso usar o nome de Jesus nas minhas orações? Pode e deve, claro, mas não faça disso um ritual. Aliás, não faça de nenhuma prática da sua espiritualidade um ritual. Faça um relacionamento vivo, assim como você se relaciona com os seus filhos, com seus amigos mais íntimos, com o seu cônjuge, sabe? Que há essa liberdade, há esse afeto, essa proximidade. É assim que você caminha com Deus, em liberdade, em intimidade. Não de modo formal, não de modo ritualístico. A ideia é essa. Uma outra oração que se apresenta dentro da tradição cristã é a oração do silêncio. Tá? E o que é a oração do silêncio? É uma prática contemplativa que envolve a busca pela presença de Deus através da meditação e do silêncio interior. É uma oração que nos ajuda a desacelerar e nos concentrar na presença de Deus em nosso interior. A oração do silêncio, ela pode ser feita em momentos de solidão e também de tranquilidade. É uma forma poderosa de renovar a nossa relação com Deus. E se você olhar a tradição cristã de espiritualidade, você vai ver que a oração do silêncio, né, que ela também é chamada de oração contemplativa, ela é a forma de orar mais praticada por todo aquele que viveu uma vida profunda, piedosa, de profunda comunhão com Deus. A oração em silêncio, ela é um tipo de oração que ela nos leva a vivermos essa realidade da transcendência de Deus, da imanência de Deus. Quando eu estou em silêncio, ou quando eu me dedico à oração em silêncio, eu paro o que eu estou fazendo e eu abro mão de todas as coisas que estavam sobre mim, todas as coisas que eu estava fazendo, todas as coisas que estavam cercando a minha mente, a minha cabeça, para unicamente me render exclusivamente a Deus, entendeu? Então essa é uma característica da oração do silêncio. Eu acredito que essa oração, ela é de suma importância na nossa vida, ok? Quando nós aprendemos a orar em silêncio, nós abrimos um espaço muito grande para ouvirmos a voz de Deus, para nos conectarmos a Deus, para discernir a sua presença. Normalmente, pessoas que têm uma prática de espiritualidade em oração contemplativa, elas acabam se tornando pessoas muito mais calmas, muito mais serenas, muito mais centradas. A oração contemplativa, ela leva a pessoa a ser uma pessoa que tem um discernimento muito mais profundo, sabe? A prática da oração contemplativa, ela vai te levar a ser uma pessoa que é capaz de não só discernir profundamente, mas de você olhar de fora. Por quê? Porque quando você ora, um dos desafios, né, da oração contemplativa é silenciar a voz da nossa cabeça, é silenciar as vozes das nossas emoções, é silenciar as vozes das nossas ansiedades, é silenciar as vozes externas, as vozes dos outros, que normalmente vêm como opiniões sobre as nossas vidas. Quando você silencia todas essas coisas, e lógico,
prática da oração contemplativa ela é desafiadora. Ela é uma disciplina que, para alguém ter um domínio sobre ela, leva-se anos, pode-se levar até décadas. Para alguém ser um mestre, né? Ter uma maestria nesse tipo de espiritualidade. Mas se você começa a praticar ela hoje e você não desiste, você vai perceber que ao longo do tempo você consegue captar sinais de Deus muito mais presentes que antes você não conseguia ver na sua vida. Você começa a ver, você se torna mais sensível para perceber Deus agindo em pequenos detalhes, em coisas muito pequenas da nossa vida. Você vai experimentar essa realidade de discernir a voz de Deus, as vozes humanas, as vozes do diabo. Você vai conseguir ter uma percepção do bem que vem com a aparência do mal, e você, mesmo vindo com a aparência mal, você vai saber que é bem, e do mal que vem com a aparência de bem, que aparentemente parece algo bom, mas por trás carrega a morte. Você vai conseguir discernir isso. A oração contemplativa, ela tem uma propriedade na vida cristã, na vida de quem a pratica, de fazer com que as suas raízes se aprofundem na terra, sabe? Quanto mais você cresce nessa disciplina, na oração do silêncio, na solitude, mais você enraiza-se a tal ponto de que você alcança a água que está lá no fundo do solo. E é ela que vai ser alimento contínuo e constante na sua vida. Entendeu? Então, se há uma prática de espiritualidade que eu te recomendo e aconselho a você a desenvolvê-la, se você não a conhece, logicamente no nosso curso a gente vai ter um módulo que é Vida Cristã, onde a gente vai trabalhar isso mais a fundo, né? É o módulo final que encerra o nosso curso, mas procure conhecer, procure começar a praticar, procure desenvolver essa prática de espiritualidade na sua vida, que ela será transformadora, ok? Uma outra oração presente no cristianismo, que é a oração de intercessão também. Eu já citei ela na aula passada, só enfatizando o que é a oração de intercessão. É uma forma de oração que nós pedimos a Deus em favor de outras pessoas. Nós podemos orar por pessoas, por países, por situações, né? Mas sempre envolvendo pessoas, né? Quando nós intercedemos por alguém, nós colocamos os pedidos, as necessidades daquela pessoa diante de Deus. Ou seja, nós estamos pegando as necessidades que talvez ela esteja colocando diante de Deus, e nós também estamos colocando elas juntas diante de Deus, pedindo que Deus as atenda, ok? Então, a oração de intercessão ela pode ser feita a favor de amigos, de familiares, colegas de trabalho ou mesmo de pessoas desconhecidas. É uma forma de amor e de serviço ao próximo. É uma forma de participarmos do cuidado de Deus pelas pessoas que nos rodeiam, ok? E aqui, eu vou entrar aqui na página 3 para 4, né? Vou entrar para a página 4 da sua apostila, seu material, onde nós vamos falar sobre tipos de oração presente dentro da tradição cristã antiga, ou seja, a oração de Jesus, a oração em nome de Jesus, a oração em silêncio, a oração de intercessão aparece de alguma forma nas Escrituras, né? Ainda aparece nas Escrituras, mesmo já sendo uma prática do cristianismo. Agora vamos ver na tradição cristã, que é posterior às Escrituras, que aí a gente já está falando do 2º, 3º, 4º século em diante, tá? Então na tradição cristã antiga, e eu posso chamar de tradição cristã antiga até mais ou menos o século 5, 6, existem alguns tipos de oração que foram desenvolvidos e praticados pelos cristãos. E aqui estão alguns exemplos. Primeiro, oração de ações de graças, que é uma oração de gratidão a Deus por suas bênçãos e por suas misericórdias, ok? É uma oração presente nas Escrituras e que continuou sendo praticado pelos cristãos primitivos e da primeira fase do cristianismo até hoje. Oração de súplica, que é uma oração onde nós pedimos a ajuda de Deus em tempos de necessidade.
ok? As súplicas são as petições. A própria oração de intercessão, que é uma oração que pedimos a Deus por outras pessoas ou situações. Em quarto, nós temos a oração de confissão. Ela se tornou muito presente dentro da cultura cristã antiga, da tradição cristã antiga, e muitas igrejas protestantes históricas têm dentro da liturgia do próprio culto cristão um momento de oração de confissão, que é uma oração onde nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Você pega talvez uma batista, uma igreja batista, presbiteriana, congregacional, luterana, você vai ver dentro da liturgia aquele momento, às vezes é chamado de ato de contrição, ok? É um momento onde se faz oração por confissão de pecados, ok? Então isso ainda é até presente dentro da liturgia cristã. Temos a oração de adoração, que é uma oração que exalta Deus pela sua grandeza e majestade. Temos a oração de petição, que é uma oração de pedimos a Deus por nossas necessidades e desejos. A súplica, ela fala de uma época muito difícil, de necessidades. Na súplica há sempre uma urgência, nós poderíamos chamar a súplica de clamor. A súplica, ela está atrelada a um clamor. A petição, ela está atrelada àquela oração que você faz pelas necessidades pessoais, ok? Nós temos também a oração de louvor, que é parecida com a adoração, é uma oração que glorifica a Deus por suas obras, por sua natureza divina. Temos a oração contemplativa, dentro da tradição cristã primitiva, dentro da tradição cristã antiga, que é a oração onde nós temos por base, na prática, meditar sobre as Escrituras, ou se busca uma experiência direta com Deus no silêncio mesmo, ok? A oração contemplativa, quando ela é feita pelas Escrituras, é chamada de lectio divina. É uma prática dos teólogos da Idade Média, que eu leio a Escritura, eu me imagino dentro das Escrituras e eu busco ouvir Deus falando comigo por aquela passagem. Só que eu leio a passagem, fecho a Bíblia, fecho os meus olhos e eu imagino aquela passagem, eu vou ali e a partir dali eu estou dentro daquela cena. É como se a passagem se tornasse uma espécie de filme, você entrasse para dentro dela e em algum momento é como se as falas de Jesus, por exemplo, eu pego uma passagem de Jesus conversando com Nicodemos, é como se eu estivesse no lugar do Nicodemos, entrando ali, conversando e ouvindo Jesus. Então aquilo vai se tornando muito real, se torna uma experiência até meio que mística, meio de uma profunda espiritualidade. A oração contemplativa, ela carrega muito esses aspectos, ok? Depois nós temos a oração litúrgica, que é uma oração formal, que é a oração que está dentro da estrutura litúrgica do culto, tá? A tradição da igreja se utilizou muito de tradições de oração. Você tem livros de oração dentro das tradições cristãs. Você tem um livro de orações comum, que é muito usado na igreja da Inglaterra, que é a igreja anglicana. Você tem um livro de orações dentro da luterana. E aí você vai me perguntar, mas você falou que você não podia transformar a oração em ritual. Aí você tem um livro de oração? Deixa eu explicar. A finalidade dos livros de orações criados dentro da tradição cristã e usados nas liturgias do culto dessas tradições, elas têm uma finalidade, elas não são para você virar um papagaio, embora normalmente dentro da liturgia você pega um livro, se você for numa igreja anglicana, por exemplo, ou luterana, você vai lá, você vai participar do culto. E aí dentro do culto tem sessões que você lê as orações estão ali como resposta, assim como é na sinagoga, você tem o Sidur, que é o livro de orações da comunidade de Israel. Qual a finalidade dos livros de orações? Primeiro, todo livro de oração, dentro de uma tradição cristã ou judaica, ou dentro de uma tradição de espiritualidade, visa ensinar as pessoas a orarem. Nós não sabemos orar. Você pode ver que quando você começou a sua fé cristã, você não sabe orar. Tem gente até hoje que se você pede para fazer uma oração pública na igreja, ela não consegue. Quantas pessoas eu não vi ao longo da minha vida e vejo todo dia, se você fala, tal pessoa, ore, ela não sabe o que dizer, ela não sabe o que pronunciar. Por quê? Porque ela não sabe orar. E a ignorância acerca da oração se alastrou no nosso país. Porque a gente tem de gente que não sabe o que é orar,
sabe o que é oração, mas não sabe orar, não está escrito. É enorme, é uma quantidade enorme. Por quê? Porque falta aprender a orar. E de quem é a missão de ensinar a orar? Dos pastores. Os pastores, eles têm por responsabilidade ensinar o rebanho a orar. Faz parte, veja só, Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. E dentro daquela tradição de oração, ele lhes deu um legado de uma profunda espiritualidade. Isso já está dizendo o quê? Que nós, que estamos à frente de pessoas, que estamos conduzindo pessoas, nós temos a missão de ensiná-los a orar. Mas às vezes até quem está na frente, infelizmente chegamos nesse tipo de contexto. Muitas vezes até quem está na frente não sabe orar, não sabe o que é oração, não conhece sobre oração, sendo que orar é uma atividade fundamental na existência humana, entendeu? Orar está atrelado à nossa comunicação com Deus. Então os livros de orações, eles foram construídos para ensinar o povo de Deus a orar, em primeiro lugar. Segundo, para que, a exemplo do Pai Nosso, tudo que está sendo professado ali, porque as orações que elas estão construídas ali, elas apontam para realidades teológicas, para realidades da missão, para realidades da nossa vida de devoção a Deus. Ou seja, a partir daquelas orações, elas são que instrumentos didáticos. Elas vão me ensinar sobre Deus, sobre mim, sobre a igreja, sobre a vontade de Deus. Ou seja, tudo que está construído nos livros de orações tem a finalidade de nos educar, tem a finalidade de nos discipular. Então, o livro de oração, ele nos ensina a orar, ele nos leva ele é uma forma de didática da espiritualidade, ele nos leva à teologia, ele nos leva a entender a nossa fé, entender as nossas confissões. Por exemplo, na igreja cristã antiga, e alguns ainda encontram isso no catolicismo, você tem um credo. O credo não é exatamente uma oração, o credo é uma confissão, credo é eu creio em latim. Por que se recita o credo dentro da liturgia, da tradição das igrejas antigas, da igreja do cristianismo histórico primitivo, antigo, e dentro de algumas confissões protestantes e até mesmo de vertente católica? Porque ali foi a primeira síntese teológica da fé cristã. Creio em Deus, creio em um Deus que é Pai, que é Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra. Você está falando sobre os atributos de Deus. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, ou seja, que Ele é o unigênito do Pai, entendeu? Então, são confissões de fé, são formas de ensinar a igreja. A ideia, a palavra por trás é catequese, é ensino, é doutrinamento, é ensinar as pessoas em que se baseia a sua fé. Então, a oração litúrgica, o livro de orações tem essa finalidade. Não a finalidade de fazer você, embora seja usado sempre nos cultos, não é para você olhar para aquilo apenas como algo ritualístico, mas para você entender que ali está te ensinando algo, está te transmitindo algo que você precisa absorver e aprender aquilo na sua vida, entendeu? E aí a gente tem a oração em comunidade, que é a oração que é realizada em grupo, entendeu? É como numa missa, num culto ou numa reunião de oração. A oração comunitária é o povo de Deus orando, é o povo de Deus se voltando para Deus, como você vê muito isso dentro da tradição do Antigo Testamento, onde diante das necessidades o povo de Deus se apresentava diante de Deus, ou do culto no templo, no tabernáculo, onde o povo de Deus se aproximava de Deus de forma comunitária, ok? Então, o que a gente aprende aqui? Que cada tipo de oração, ela tem o seu próprio valor, ela tem o seu próprio propósito, ela tem o seu próprio benefício, e que na tradição cristã antiga, a oração era considerado um meio fundamental de comunicação com Deus e de crescimento espiritual. Os cristãos da antiguidade, eles desenvolveram muitas práticas e métodos de oração. Nem caberia, é coisa para você escrever um tratado, entendeu? Extenso sobre oração. Então eles se utilizavam dos salmos, recitação de orações formais, meditação sobre as escrituras, trechos da tradição cristã, da tradição oral e por aí vai. Você tem essas inserções dentro do texto do Novo Testamento. Você pega hinos, você pega liturgias que já eram usadas e foram inseridas dentro do texto do Novo Testamento. Por exemplo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei,
que na noite que Jesus foi traído, tomando o pão e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós em memória de mim. De semelhante modo, ao erguer o cálice, disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Isso aqui não foi o Paulo que criou, não. Isso aqui já era uma sentença, já era uma oração, uma frase litúrgica que os primeiros cristãos praticavam nas suas celebrações da ceia. Ou seja, isso aqui já é, a gente chama isso já era uma fala litúrgica. Isso já estava presente nos cultos, na celebração, entendeu? Paulo ele só inseriu, ele pegou essa tradição e colocou dentro de 1 Coríntios. Você vai ver, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, que não ousou ser usurpação, ser igual a Deus. Vou até ler: antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui não foi criação do Paulo, isso aqui era um hino, isso aqui era cantado nos cultos da igreja primitiva. Ele fez a citação para falar sobre humildade, que é o capítulo 2 de Filipenses. Ele se utilizou dessa tradição. Quando você pega lá, ó profundidade da sabedoria do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus propósitos, quão admiráveis são os teus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor para que possa discernir ou sondá-la. Isso aí é um hino, isso também era algo da tradição cristã oral. Então você vai ver que o próprio texto do Novo Testamento faz essas inserções, entendeu? Se utiliza de materiais para isso. E os livros de oração e da tradição cristã também se permearam por isso. Então, a tradição cristã primitiva, aliás, a tradição cristã antiga, né, que vai do século II até a Idade Média ali, o início da Idade Média, ela é profunda na construção de inúmeras espiritualidades, ok? Então, com isso aqui, eu encerro aqui a aula 2 desse módulo sobre oração, ok? Você possa assistir essa aula com muito cuidado, fazendo as anotações necessárias, acompanhando no seu material, ok? E depois dessa aula eu estarei enviando para vocês atividades para que vocês realizem aí aonde vocês estão, ok? Então, Deus abençoe em Cristo e até mais.